tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Biologia, e o nosso tema hoje são as especializações de membrana plasmática. Quando a gente fala de membrana plasmática, a gente está falando daquele envoltório celular que é formado ali, tem na sua composição fosfolipídios, um pouquinho de colesterol, algumas proteínas que o atravessam ali, que compõem, um pouquinho de carboidrato, e tem como uma característica importante a permeabilidade seletiva. Ela permite a passagem de algumas substâncias por essa membrana. Mas, no nosso imaginário, a gente tende a imaginar de que as células, né, ali, é uma bolinha ou um retângulo, que é tudo muito lisinho, que é tudo uma coisa só. Mas não, podem haver modificações na membrana plasmática, que a gente intitula, então, de especialização. Afinal, é uma modificação que ela tem um propósito muito específico, então, super especializada, né? E aí eu quero mostrar para vocês e começar aqui a indicar algumas delas. Em algumas literaturas você vai até achar algumas outras um pouco mais específicas, mas as principais estão aqui. E a gente começa com uma que é bem famosa, que são as microvilosidades. Aí você fala, poxa, é bem famosa e eu nunca ouvi falar. Quando a gente fala de microvilosidade, ela onde você vai encontrar ela de forma muito expressiva, são nas células intestinais. Então você tem aí o teu intestino delgado, que é o local onde vai haver absorção de nutrientes. Tudo que você come vai terminar de digerir lá e vai absorver, vai ser absorvido nesse intestino delgado. E qual é o diferencial das células intestinais? Elas têm justamente microvilosidades. Nessas microvilosidades então, tem uma vascularização aqui que permite uma maior absorção de nutrientes. Imagine você, olha aqui meus dedinhos, e que eu falo para você que a absorção do meu creme que eu vou passar aqui, ela acontece só na pele dos dedos. Se eu estou com os dedinhos fechados, passo aqui, passo aqui, passo aqui. Se a gente fosse medir essa área, seria, vamos arredondar bizarramente, 10 centímetros. Agora, se eu faço isso aqui, eu tenho muito mais área de absorção. Eu aumentei a minha superfície de absorção. Então, você entende perfeitamente a missão da microvilosidade. Seu intestino já é imenso, já são muitos metros, 7, 8 metros. Se fosse contar ainda com a extensão da microvilosidade, pode multiplicar isso muito, porque de fato ele fica muito maior. Então, microvilosidade, você vai conhecê-la por aí, ouvir falar como microvilosidades intestinais, aí já com o sobrenome, justamente com essa missão, de aumentar a superfície de contato. Então, é a famosa? Está num lugar importante? Super! Inclusive, você já reparou que todos os alimentos eles vêm na sua embalagem escrito contém glúten, não contém glúten, contém glúten, não contém glúten. Você fala, gente, por que essa informação? Porque muitas pessoas são intolerantes ao glúten, que é um composto presente em vários cereais. E se essa pessoa ela fica ingerindo esse glúten, ela não sabia que tinha, comeu um pão, comeu um bolo, o que pode acontecer? Desenvolve a chamada doença celíaca, onde uma das manifestações é justamente a perda tão agressiva para o corpo da pessoa, o glúten, que acaba reduzindo as microvilosidades dela. Ao invés de ficar assim com uma alta absorção, reduz. Então a pessoa se sente super mal, dor de barriga, diarreia e, claro, carência na absorção. Tá vendo como isso é tudo muito prático? E aí a gente avança um pouquinho mais em outras especializações. Essa é uma especialização, você viu que uma característica dela é que ela é de superfície, né? Tem até algumas outras modificações, como os chamados estereocílios, umas microvilosidades um pouco mais finas, presentes em algumas células que ajudam na percepção, na captura de algumas substâncias. Mas quando a gente vai agora para especializações laterais, em alguns livros chama de basolateral. Imagina se fossem tijolos, ali ó, o cimento entre os tijolos. Pois é, são essas laterais aqui. Vamos começar com a zona ou zônula, tá? Pode ser de oclusão. Elas são bastante assim, é comum encontrá-las nas células epiteliais. Células que estão aí revestindo aí as superfícies, tanto a parte de superfície quanto a parte interna também do corpo. Então, as células epiteliais. E aí, qual é a composição dela? Você dá uma olhadinha nela aqui, né? Na zona de oclusão. Assim, que estruturinha isso aqui? São umas proteínas de membrana. Ela tem umas proteínas que a gente chama de transmembrana, que atravessa duas membranas e ela dá uma boa aderência. E ela também vai fazer como se fosse uma impermeabilização, para não passar algumas substâncias. Não é para passar, então ela realmente vai impedir a passagem dessas moléculas, dá ali uma impermeabilização.
tá? Como se eu unisse ali, coloquei ali um plásticozinho para impedir a passagem. Pois é, a zônula de oclusão, ela vai ter esse comportamento. Aí a gente desce um pouquinho mais, a gente vê aqui, ó, a zona ou zônula de adesão. O nome já diz aderência, ela vai ajudar, né? Você vê que ela tem, as proteínas atravessam e elas estão aí ligadas às duas células e elas dão realmente uma boa adesão entre as células. Essa união entre as células para que elas não se desconectem, né? Então, como aquele cimento ali, né, entre a parede. A gente tem os desmossomos. Os desmossomos, quando a gente vou mostrar aqui na imagem para você, essas proteínas transmembranas, ou seja, elas atravessam as membranas plasmáticas, por isso transmembrana, elas têm até uma estrutura arredondadinha, né? Vou te mostrar aqui. E aí ela tem uma ligação, ó, dá uma olhadinha, o desmossomo, ó, tá vendo? Parece até um disquinho, em alguns livros você coloca assim como um disco adesivo ali, unindo. E esse desmossomo, essa estrutura proteica, ela é ligada ao citoesqueleto celular, o esqueleto da célula. Então, essa parte estrutural da célula, que vai dar ali o formato, a estrutura dessa célula, o desmossomo está ligado a ela, tá? A gente desce um pouquinho mais, a gente chega então nas chamadas junções comunicantes, ou em inglês gap, pode aparecer só gap, ou junções comunicantes, em alguns locais colocam como, eu acho que fenda, como se fosse essa ideia de uma aberturinha ali, mas esse é o nome mais comum, junções comunicantes ou gap. Qual é a jogada? Ela vai estar conectando ali essas células, mas conectando, permitindo passagem de substâncias entre essas células. A gente fala que tem um pequeno trânsito ali, então moléculas pequenas, alguns íons, eles vão passar de uma célula para outra, rola uma passagem ali. Vai ser por onde? Vai ser justamente pela gap, ou pela junção comunicante. Dá uma olhadinha nela aqui, ó. A junção comunicante, ó, parece que tem uns microcorredores, né? Pensando no tijolo não tem assim uns buracos assim entre eles. Imagina que fosse ali a conexão para passar algumas coisas ali, um canduítezinho para passar dois canos, né? Então, a junção comunicante. E a gente viu que essa especialização ela é de superfície, essas são laterais, mas eu tenho algumas especializações que são basais, elas são de base. Como, é uma das mais famosas, justamente é o M-desmossomo. Você, desmossomo, esse é o M-desmossomo, ele parece muito porque ele também tem esse disquinho, ele também é ligado aí ao citoesqueleto, só que no caso do M-desmossomo, a missão dele é ancorar essa célula à sua base, essa base que a gente chama de lâmina basal. Então, assim, em algumas regiões do nosso corpo, as células elas sofrem muito atrito. Mas se você pensar, por exemplo, comi um biscoito aí muito sólido, muito durinho, ele vai descendo, vai raspando aqui no nosso trato digestivo, essas células precisam de uma boa aderência, né? Então é importante que elas sejam bem ancoradas nessa lâmina basal. Viu aí? A gente falou então de especializações tanto de superfície, quanto laterais, quanto basais. E eu fecho essa aula te falando de uma que você pode ouvir falar por aí, porque essas aqui a gente está falando muito de células animais. Mas na célula vegetal, a gente vai ter uma que é famosinha, que é o plasmodesmo. Tá aqui, ó. Então, em células de planta, porque pensa, planta é envolvida pela parede celular, de celulose. Então, é bem rígido aquilo ali. Ela não vai ter essa coisa tão fluida, essas comunicações entre as células, não vai ter. Porém, ela tem não vai ter, estou falando que vai ter, né? Vai ter vai ter o plasmodesmo. O plasmodesmo, ele acaba criando tipo um corredorzinho entre uma célula vegetal e outra, uma célula de planta, permitindo justamente a troca de substâncias citoplasmáticas entre elas. Então, você vai ver a imagenzinha, então rola aqui uma passagem. Sim, o nome dessa especialização é o plasmodesmo. Em algumas literaturas, você vai também verificar que entra no grupo das especializações de membrana o glicocálix. Quando a gente tem ali a estrutura da nossa célula, a gente estuda a membrana plasmática. Na membrana plasmática, na parte externa, tem ali alguns carboidratos aderidos a essa membrana, associados a alguns lipídios, a gente chama de glicolipídios, associado a algumas proteínas, a gente chama de glicoproteínas, que eles vão ter funções como, por exemplo, em especial, a identificação daquela célula, para que ela seja identificada quimicamente por outras substâncias, por outros elementos da célula. Então, se por acaso você verificar o glicocálix, sim, ele também, por algumas literaturas, pode ser considerado uma especialização da membrana plasmática.
Tranquilo? Não deixa de fotografar a nossa aula para você poder fazer o seu resumo, estudar com calma e ficamos por aqui. Até a próxima. Tchauzinho.